Depois de vermos todos os 5 Gorosei em ação, estamos cada vez mais próximos de entender a sua relação com o Imo e os poderes daquele que se senta no trono vazio como o rei do mundo. O mistério está quase todo solucionado e está cada vez mais claro como Imo servirá como a completa antítese do Luffy, também tendo um corpo com propriedades de borracha, assim como nosso protagonista. Não é de hoje que vemos personagens de anime enfrentando as suas próprias versões malignas e parece que esse também vai ser o caso do Luffy. Hoje vamos falar sobre tudo o que sabemos sobre os poderes de Imo, sua imortalidade e sua Akuma no Mi, entre aspas, e como os Gorosei foram criados para serem os seus clones, da mesma forma que o próprio Dr. Vegapunk conseguiu reproduzir esse feito nos dias de hoje. Esse é um vídeo que eu tinha prometido para vocês há algum tempinho e eu garanto que quem assistir até o final vai ficar mais uma vez maravilhado como o Oda consegue ser um verdadeiro gênio. Esse vai ser, galera, essa vai ser a melhor teoria sobre Imo e os Gorosei que você provavelmente já viu. Então, antes da gente começar, faça igual o Gorosei Saturno, invoque o botão do like aí embaixo para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas e caso você não seja inscrito, eu te convido a fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e estourando o sino de Skype para sempre saber quando o próximo vídeo de One Piece for lançado aqui no canal. Vamos lá então, galera. Primeiro falar um pouco sobre Imo. Todo mundo sabe que o nome Imo é um anagrama para a palavra Umi, ou seja, se você trocar a ordem das letras desse nome, você consegue formar a palavra Umi. E a gente sabe que o Oda adora fazer esses trocadilhos com números e nomes de personagens ao longo da série. Seguindo então, a palavra Umi em japonês significa mar, e sabemos que segundo o Dr. Vegapunk, o mar foi dito ser a mãe natureza no mundo de One Piece, inclusive aquela que considerou a criação das Akuma no Mi algo antinatural. Sobre essa última parte, eu gosto de pensar da seguinte forma. Vegapunk diz que, segundo a sua teoria, as Akuma no Mi surgiram através dos desejos das pessoas, como se cada pessoa tivesse uma necessidade diferente e essa necessidade tenha sido suprida através do surgimento dessas habilidades. Mas o que eu acredito é que as Akuma no Mi, ou seja, as frutas propriamente ditas, só foram surgir depois do surgimento dessas habilidades em si. Como assim? É só pensar que, de alguma forma, por causa de alguma circunstância muito específica da época, pessoas passaram a desenvolver habilidades nos seus corpos e, após as suas mortes, essas habilidades foram transferidas para diferentes frutas. Frutas essas, inclusive, que eu acredito fortemente que foram concebidas na árvore Eva, aquela árvore gigantesca que tem as suas raízes que alcançam até a Ilha dos Tritões e tão alta que talvez alcance até mesmo a Terra Sagrada de Marijoa. Mas enfim, voltando ao ponto, o que eu quero dizer é que o fato do mar, a mãe natureza no mundo de One Piece, considerar a criação das Akuma no Mi algo antinatural, talvez signifique que uma tecnologia teria sido usada para modificar determinados frutos, que pudessem ser capazes de armazenar as habilidades das pessoas que faleceram. Tecnologia essa que só pode ter pertencido ao grande reino antigo do século perdido. Então, Imo sendo um anagrama da palavra Umi e Umi significando a palavra mar na língua japonesa, a verdadeira identidade da mãe natureza em One Piece seria Imo-sama. Mas não só isso, sendo considerada a mãe natureza em One Piece, Imo também poderia ser considerado o deus da terra, aquele lá mencionado em Skypiea ao lado dos outros deuses, os deuses da chuva, do sol e da floresta. E por que eu digo isso? Lembram dos nomes das armas ancestrais? Pluton, Poseidon e Uranus? Todos esses 3 nomes fazem referência aos 3 últimos planetas do sistema solar. E não muito tempo atrás, descobrimos que os 5 Gorosei, ou seja, as 5 estrelas anciãs em português, representam os outros 5 primeiros planetas do sistema solar, com exceção da Terra. Ou seja, a Terra seria o planeta restante que seria representado por Imo nessa representação do sistema solar através desses personagens. Agora, existe uma coisa que não bate muito certo aqui. Afinal, a Terra é apenas o 3º planeta do sistema solar. Então, por que Imo seria especificamente a representação da Terra? Ora, para pensar, hoje em dia sabemos que a Terra é o 3º planeta do sistema solar, mas lá antigamente a galera não pensava desse jeito. Era a Terra que era considerada o centro do sistema solar,
no sistema conhecido como geocentrismo. Sistema esse, inclusive, que parece ter sido usado como base de estudo pelos estudiosos da biblioteca de Ohara, quando a gente vê aquela maquete exemplificando o planeta de One Piece sendo orbitado por diversos satélites, o que me leva a questionar se eles não eram assim tão inteligentes ou eles sabiam que eles estavam usando um modelo ultrapassado, mas enfim. E isso é muito simbólico porque a Terra sendo o centro do sistema solar nessa tese seria uma representação da própria figura de Imo como sendo a figura central de todo esse mundo. Afinal, foi Imo que literalmente se tornou o rei do mundo. Portanto, tudo gira em torno da sua existência e da sua própria vontade. Só que a gente sabe muito bem que não é a Terra o centro do sistema solar, mas sim um outro corpo celeste que é o Sol. O Sol, que é o centro do sistema solar, no sistema conhecido como heliocentrismo. E quem é a representação do Sol no mundo de One Piece? O Luffy. Luffy, sendo a representação do deus do Sol Nika, é aquele que é o centro desse mundo, aquele que faz amigos e aliados por todo lugar onde ele passa e aquele que reúne até mesmo os inimigos mais improváveis ao seu redor. Então, olha só que louco isso. Imo fez com que o mundo girasse ao seu redor, assim como no sistema geocentrista, com os corpos celestes girando em torno da Terra, o que é evidenciado a partir do momento em que Imo se torna o rei desse mundo no final do século perdido, quando, na verdade, a partir do momento em que o Luffy trouxer um novo amanhecer para o mundo, as pessoas se lembrarão de que ele é o centro desse mundo, assim como um dia o mundo girou em torno de Joy Boy, assim como o Sol sempre foi o centro do nosso sistema solar. Ou seja, nunca foi a Terra o centro do sistema solar, mas sim o próprio Sol. Nunca foi Imo o centro desse mundo, mas sim o próprio deus do Sol Nika. Bom, seguindo adiante, alguns meses atrás surgiu uma teoria na internet sugerindo que Imo possa ter sido apresentado pra gente numa espécie de foreshadowing ainda no capítulo 2 do mangá de One Piece. Olha só que bizarro. Obviamente eu não acho que isso foi um foreshadowing pensado desde o começo, mas pode muito bem servir como um reaproveitamento perfeito pro Oda. Se liga só. Uma das possíveis referências para a criação de Imo pode ter sido o yokai japonês chamado Umibozu. Inclusive, na composição do seu nome temos novamente a palavra Umi, que significa mar. Eu nem preciso mencionar as semelhanças na silhueta aqui, porque o que mais chama a nossa atenção se trata da definição desse yokai. Umibozu é um espírito maligno que vaga pelo oceano, onde sua aparência faz com que os mares calmos fiquem agitados, e a única forma de se livrar de um Umibozu é oferecendo um barril sem fundo e fugindo enquanto ele fica confuso. E quando voltamos para o capítulo 2 do mangá, quando Luffy parte na sua aventura, vemos como aquele era um dia notadamente calmo e ensolarado, mas que de repente o mar ao redor do Luffy se torna turbulento ao ponto de ser formado um redemoinho. Seria como se o fato do Luffy ter gritado que ele se tornaria o rei dos piratas tivesse enfurecido Imo. Mas curiosamente o Luffy é salvo após entrar no barril que havia no seu barco, assim como na lenda do Umibozu, você é capaz de escapar do Umibozu oferecendo um barril a ele. Ora, se esse yokai for uma das inspirações para a criação dos poderes de Imo, faria sentido Imo ter sido aquele que fez com que o mar rejeitasse os usuários de Akuma no Mi, e como o Umibozu possuía a habilidade de manipular o oceano, isso poderia ser estendido para os poderes de Imo de alguma forma, quem sabe com seu possível despertar. Claro que, galera, a gente não precisa ficar maluco com essa ideia, achando que o Oda pensou nisso desde o começo, afinal, ele mesmo já disse que One Piece a princípio seria uma história do Luffy enfrentando os Yonkou, então é muito improvável que ele tivesse a ideia de inserir Imo na história desde o princípio, né? Mas não tem como negar que isso seria sim um ótimo reaproveitamento, e nisso sim a gente sabe como o Oda é um gênio. Seguindo, galera, outra coisa agora sobre Imo é a sua imortalidade. Imo parece estar vivo desde o século perdido, e essa imortalidade muito provavelmente se deu através dos poderes da Ope Ope no Mi, mais especificamente pela cirurgia perene, que fornece tanto uma imortalidade de juventude eterna quanto potencialmente também uma imortalidade de morte matada. Isso ainda não está muito claro, mas é o que parece. E assim como o Imo parece ter se tornado um ser imortal pelas habilidades da Ope Ope no Mi, o mesmo parece ter acontecido também com os Gorosei, que como vimos, não importa quantas vezes eles sejam feridos ou mortos, eles sempre
retornam por causa de suas imortalidades. Mas infelizmente não tem como a gente cravar ao certo ainda se a imortalidade dos Gorosei é de fato proveniente da cirurgia perene ou não. Se não for esse o caso, pode ser que as suas imortalidades sejam propriedades dos seus próprios poderes. Ou seja, por eles terem adquirido habilidades muito parecidas, de diferentes criaturas com poderes místicos, mas ainda assim muito similares umas às outras, pode ser que todos os Gorosei possuam habilidades comuns a todos eles e uma delas seja a imortalidade. Vou explicar melhor para vocês. Já vimos diferentes usuários de Akuma no Mi, por exemplo, usarem uma técnica qualquer de fogo. Ora, isso não quer dizer que eles tenham a exata mesma fruta, então a imortalidade dos Gorosei pode muito bem ser proveniente das suas próprias habilidades, e o único que tenha se tornado imortal pelos poderes da Ope Ope no Mi tenha sido apenas Imo. Mas ainda assim é curioso como os Gorosei, apesar de cada um possuir uma fruta distinta ou um poder distinto, a expressão nos seus olhos quando eles estão nessas formas animalescas é idêntica, e como cada um deles possui uma numeração distinta quando são invocados, da exata mesma forma que os clones criados pelo Dr. Vegapunk. E essa correlação não dá pra gente ignorar. Sim, galera, eu tô cada vez mais convencido de que os Gorosei são sim clones de Imo e eu tenho os meus motivos para justificar essa ideia. Se liga só, 900 anos atrás, o Reino Antigo foi capaz de desenvolver uma tecnologia tão avançada que, segundo o próprio Vegapunk, é algo impossível de ser replicado até os dias de hoje. Então é de se imaginar que o processo de clonagem e manipulação de DNA durante aquele tempo já fosse algo possível de ser realizado, tanto que as Akuma no Mi, foram criadas durante aquele período. Então, com Imo conseguindo usufruir de alguma forma dessa tecnologia de clonagem, ele teria criado clones de si mesmo, feitos literalmente de carne e osso e não de circuitos, como os clones do Vegapunk, por exemplo. Ou seja, uma tecnologia muito mais avançada que a de hoje. Então, com esses clones de Imo tendo sido criados, eles também teriam manifestado poderes que deram origem às Akuma no Mi que conhecemos hoje, cada um desenvolvendo uma habilidade única, mas ao mesmo tempo muito parecidas, e com propriedades muito parecidas, justamente por eles serem clones de Imo e por carregarem a vontade de Imo. Ou seja, se os poderes das Akuma no Mi surgiram a partir das vontades das pessoas, é natural de se imaginar que pessoas com vontades parecidas tenham desenvolvido habilidades parecidas também. E os Gorosei seriam o exemplo perfeito disso, todos os 5 sendo um reflexo da vontade inata de Imo. Por isso, eles têm habilidades comuns a todos eles. Por isso, todos eles desenvolveram uma imortalidade, porque Imo também desejava ser uma pessoa imortal. Bom, agora voltando a falar mais sobre Imo, eu comentei no começo do vídeo que Imo vai ser a exata antítese do Luffy, com poderes que se assemelham ao de um personagem de desenho animado, também sendo capaz de transformar a sua imaginação em realidade através do seu corpo com propriedades de borracha. Se a gente reparar bem, durante o arco do Reverie, vemos Imo comer as chamas do Sabo, assim como Luffy tentou comer a areia do Crocodile, ambos usuários do tipo Logia, inclusive. Vocês lembram disso? Lá no arco de Alabasta? Também vemos Imo expandindo o seu corpo, assim como Luffy, apesar de não vermos, a sua real aparência animalesca, provavelmente. E também vemos como Imo possui uma cauda em formato de seta, assim como o próprio Diabo. Se você assistir, por exemplo, a animação Sinos do Inferno, de 1929, produzida pela Walt Disney, você vai ver como o Diabo também é representado com esse corpo elástico, a fim de produzir comédia. Ou seja, mesmo sendo uma figura 100% maligna e cruel, ele ainda era usado para produzir comédia. Ou mesmo o Diabo do desenho Cuphead da década de 1930, que também era capaz de esticar o seu corpo como borracha e até retirar o esqueleto inteiro do seu corpo, deixando só a pele para trás, muito parecido com as tatuagens e os olhos que saem do corpo do Luffy no Gear 5, tudo isso a fim de gerar comédia. Então o mesmo também pode e deve valer para Imo em One Piece, com o Oda também usando do personagem para produzir comédia, assim como ele vem fazendo com o Luffy na sua forma do Gear 5. Isso não vai se estender só para o Luffy, mas sim, muito provavelmente a gente vai ver um duelo entre o Luffy e Imo
gerando comédia pra todo lado. É comédia que não acaba mais, meu amigo. Ô Marcelo, me empresta R$100. O quê? Agora, de onde esses poderes teriam surgido? Se a gente voltar lá na luta do Luffy contra o Kaido, vimos o ex-imperador dizer que aquele poder do Luffy parecia ter saído de uma história em quadrinhos. Bom, talvez porque ela literalmente tenha saído mesmo. A minha teoria favorita é que tanto o poder do Luffy quanto o poder de Imo surgiram a partir de uma literal revista em quadrinhos durante o século perdido, revista essa que contava a história de Joy Boy, um nome muito parecido inclusive, com outros super-heróis como Superboy e outras revistas que terminam com Boy também no nome, Menos a Playboy, obviamente. Então, se a teoria do Vegapunk estiver correta e as Akuma no Mi surgiram através dos desejos das pessoas, seja lá de que forma isso foi exatamente possível, as pessoas teriam desejado que aquele personagem em quadrinhos que foi Joy Boy existisse na vida real. Afinal, quem nunca sonhou que o seu super-herói favorito também não fosse real? Só que o problema é que também existem pessoas que desejam que o mal também seja real. Então, assim como Joy Boy teria surgido nesse mundo dessa forma, o mesmo deve ter acontecido com o seu arqui-inimigo na sua história em quadrinhos, que deu origem aos poderes que Imo possui até os dias de hoje. Mas qual seria exatamente o nome da fruta de Imo? Bom, se os Gorosei parecem não possuir uma classificação para suas frutas, o mesmo também deve se aplicar a Imo. Mas assim como o Oda revelou durante a apresentação dos seus poderes as criaturas a quem cada um deles referencia, eu duvido que o Oda ele vá fazer diferente com Imo. Então eu acredito que o Oda vai revelar que Imo faz referência ao próprio diabo em si, que em japonês é chamado de Akuma. E se fôssemos dar o nome de uma Akuma no Mi para Imo, essa seria a Hito Hito no Mi, modelo mítica do Akuma. Mas eu acredito que o Oda ele vai seguir o exato mesmo padrão usado para os poderes dos Gorosei, com todos eles sendo os primeiros usuários dos seus poderes e considerando as suas imortalidades, com seus poderes nunca tendo sido passados adiante, nunca tendo sido transformados de fato numa fruta. E claro que a primeira coisa que a gente lembra quando falamos desse nome Akuma são as próprias Akuma no Mi, que literalmente se traduzem como frutas do diabo. Então, como assim? Por que as frutas seriam do diabo? Será que Imo tem alguma coisa a ver com a criação delas? Não tem muito como a gente saber por enquanto ao certo, mas vale lembrar como no cristianismo vimos o diabo oferecer o fruto proibido para a Eva, ou seja, literalmente o fruto do diabo. E sabemos como no mundo de One Piece o cristianismo também é referenciado em elementos fortíssimos da série, como a árvore Adão e a árvore Eva. Então essa pode ser uma dica, mas essa pergunta eu vou deixar no ar para vocês. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa aquele comentário aí embaixo dizendo o que você achou. Foi bastante coisa, eu sei, mas eu tentei, ainda assim, olha só, ainda assim, eu tentei focar mais nesse vídeo nos poderes e nas habilidades de Imo e dos Gorosei, mas ainda existe muito mais mistérios por trás desse personagem que envolve a sua troca de corpos através da Ope Ope no Mi com ninguém menos que Nefertari Lili, que eu explico melhor nesse vídeo que vai aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!